Estou no processo de jogar todos os jogos de Yakuza. Joguei o primeiro no PlayStation 2 e depois de muito tempo consegui jogar o Yakuza 2, mas como um remake. Até fiz um vídeo para o canal. Dei uma pausa e joguei Resident Evil 7. Não sei se farei um vídeo sobre, pois não sei se tenho algo para agregar ao assunto, mas já digo que achei um ótimo jogo e tô de olho no Resident Evil 8. Mas voltando ao Yakuza, terminei o 3 recentemente e devo dizer que eu senti como se eu estivesse assistindo uma temporada de uma longa série. E não falo isso apenas pelo fato de haver muito diálogo, ao ponto de uma mensagem do Xbox aparecer perguntando se eu ainda estava ali, devido às longas cenas de conversas e mais conversas. Mas falo também porque em Yakuza é similar àquelas séries longas, ela apresenta mudança na narrativa, muitas vezes coisas acontecem e mudam completamente o enredo, mas ela mantém uma identidade, mantém uma coerência naquele universo. Então, por exemplo, diferente da série de Resident Evil, que eu considero mais como filmes, porque basicamente a cada jogo acontece coisas completamente diferentes e às vezes personagens completamente diferentes são ou introduzidos, ou mesmo que já estivesse no jogo anterior, passam a ser o protagonista agora, e por isso eu encaro mais como filmes, uma série de filmes, se comparando, vamos dizer assim, apenas a assistir a obra como um todo. Narrativamente falando, o Yakuza, ele tem o primeiro, o segundo, o terceiro, eles mantêm uma identidade, uma forma de contar a história, e que tem um início, meio e fim, mas que facilmente são continuados, digamos assim, mesmo que com uma história completamente nova, mantém personagens antigos, o protagonista é o mesmo. Então, pelo menos no que diz respeito à história que tem como Kiryu o protagonista, dá para ser encarado como uma série com várias temporadas. Pelo menos é assim como eu vejo. Eu não posso dizer que não esperava por algo assim. Yakuza tem o seu ponto forte, a narrativa, as intrigas que movem toda a treta entre os clãs e as famílias que formam esses clãs. E é algo bem explorado, que dá um charme à jogatina. Porém, mesmo tendo jogado um FPS de terror entre um jogo e outro dessa série, a experiência do Yakuza 2 ainda estava muito nítida na minha mente. E pegar esse jogo que saiu cronologicamente antes do remake do 2 evidenciou alguns pontos que ficaram ultrapassados. Começando pela movimentação do Kiryu. Sentia que o andar e correr era mais travado se comparado ao remake do segundo jogo. Há ainda alguns pontos do jogo que havia uma perseguição e que me fizeram passar tanta raiva que eu diminuí a dificuldade do jogo, porque eu pensava que o controle estava com problema. Mas não faz sentido, já que apenas nesse momento era horrível mesmo, que a jogabilidade ficava ruim. Mas felizmente foi um ponto extremo. No restante do jogo eu achei a jogabilidade truncada também, mas foi bem mais fácil de acostumar. E a mudança de dificuldade desse jogo, então se está jogando normal, você diminui um ponto específico para ficar fácil, momentos depois ela volta na dificuldade que você escolheu anteriormente. Outro ponto que me fez sentir que a experiência nesse jogo foi inferior ao do Yakuza Kiwami 2 foram os momentos com as crianças. Kiryu está cuidando de um orfanato. Ele se afastou do mundo do crime e está tentando levar uma vida em paz com os pequeninos. Mas é claro que os acontecimentos colocarão essa paz em risco e Kiryu precisará quebrar geral na porrada novamente. Os momentos com as crianças foram inicialmente maçantes para mim, mas eu percebo que foi por falta de paciência. Não estava com cabeça após um dia cansativo de trabalho para ajudar a encontrar um cachorrinho que sumiu, ou brincar de esconde-esconde, entre outras atividades com essas crianças que ficam no orfanato. Queria algo mais parecido com os 2 primeiros jogos do Yakuza. E aí foi meu erro. Esse é um outro jogo, uma nova fase da história. Quando eu me permiti mergulhar nesse jogo, tipicamente japonês, eu passei a me importar mais com o rumo que a narrativa estava tomando e me senti investido. Bastava eu não ter pressa, que a história ia fluir melhor. Que é aquela mistura entre personagens de RPG, mesmo também sendo um briga de rua, entende? Há momentos que são mais calmos, íntimos, digamos assim, que é para fazer a pessoa que joga, o espectador, o jogador, imergir naquela história, se importar com os personagens. E você vê muito isso em jogos de RPG. Então, pra mim, não foi necessariamente uma surpresa. Eu só fui com a ideia errada do que eu queria encontrar. Essa história tem uns personagens mais animes que eu lembro de ter visto até então. Seja pelo jeito exagerado de alguns, ou pela simples semelhança que é trazida em mente para quem costuma consumir
tal mídia, claro que o Yakuza não é um jogo realista sobre o mundo do crime, longe disso, mas os anteriores, mesmo com toda a excentricidade, ainda mantinham um pé no chão, mesmo que às vezes pulasse com os 2 pés no exagero. Mas no Yakuza 3, há personagens que têm como característica serem, como é que eu posso dizer, caricatos mesmo, o que não é ruim. A jogabilidade é praticamente idêntica aos anteriores, seja os originais ou o remake, mas aqui a evolução das habilidades são mais simples. Você ganha pontos, principalmente lutando e cumprindo missões, e distribui em tipos de habilidade. A habilidade de mente, a habilidade física e etc. E cada uma dessas há 2 tipos para desbloquear conforme você vai gastando pontos nelas. Então vai liberando mais 2, depois 2, você tem que ficar escolhendo entre uma e outra. Como, por exemplo, libera finalizações adicionais, mais resistência ao ser nocauteado e por aí vai. Caso você não seja familiarizado com a franquia, primeiro, recomendo que comece pelo primeiro jogo. Tem o 0, mas eu recomendo começar pelo primeiro mesmo. E aí depois, mais pra frente, se você tomar gosto pela franquia, jogue o 0. Segundo, é importante saber que há uma divisão quanto ao que acontece quando se está em luta e quando se está vendo a narrativa andar. Por exemplo, enquanto jogamos, estamos no meio de uma pancadaria e enfrentando caras com espada, arma de fogo e porrete. Kiryu toma um tiro, toma espadada e tudo mais, mas não morre. De primeira pelo menos, pois, vejam só, isso é um jogo. Porém, assim que você passa por esses inimigos, começa uma cutscene, começa uma cena lá da história onde Kiryu se vê frente a frente com o inimigo apontando uma arma para ele. Kiryu hesita, pois se tomar um tiro pode ser fatal, já que ele é apenas um ser humano. Saca? Há momento jogo e há momento de narrativa. Isso pode incomodar algumas pessoas. E na verdade me incomoda um pouco. Mas hey, isso é um videogame e se a jogabilidade for divertida e a narrativa for boa, que mal tem. Yakuza 3 é mais do mesmo na maior parte do tempo, o que não é ruim, leva a trama por caminhos diferentes, o que pode não ser divertido no início, mas com o tempo engaja e se torna uma aventura divertida e emocionante, e os roteiristas maltratam nosso coração. Recomendo fortemente e estou até mesmo fazendo missões secundárias, coisa que eu não tinha conseguido quando o remake do 2 saiu da Game Pass. Como esse ainda tá, então tô aproveitando. E aproveitando que nessa data, Yakuza Kiwami 1 e 2 e o 0 estão de volta no Game Pass. Não sei até quanto tempo vão ficar, mas por enquanto estão lá. E aí, jogou Yakuza 3? Se jogou, me conta o que achou. Muito obrigado pelo seu tempo e até mais.